Bom dia, tudo bom? Vamos continuar nossas aulas, né? Observam que hoje, pela primeira vez, depois de mais de 2 meses, depois de todo o terceiro bimestre, não tem mais o título aqui, né? Aplicações das leis de Newton. Exatamente, porque hoje é exatamente o dia que estamos começando o conteúdo do quarto bimestre, certo? Então, hoje é o primeiro dia do conteúdo. O dia oficial, a data, foi semana anterior, né? Mas o dia sobre o conteúdo, o dia do conteúdo do quarto trimestre, inicia propriamente dito hoje, certo? Então, como a gente já tinha dito semana passada, cadê lá Wesley, Diego, Beatriz, os alunos que participam, qual é o assunto que a gente tinha dito em aulas anteriores, que é o assunto sobre o quarto trimestre, que é o assunto do quarto trimestre. Alguém lembra? A gente falou semana passada. E aí, ninguém? Wesley, Diego, cadê? É o assunto sobre trabalho. Trabalho e energia. Trabalho mecânico e energia mecânica. Então, gente, eu vou listar aqui ao lado e depois vou apagar. Só para vocês terem um controle de todo o conteúdo que a gente vai trabalhar nesse quarto trimestre. Porque, na verdade, o conteúdo é o programa. O programa que vai finalizar, encerrar o primeiro ano do ensino médio. Então, finalizando esse conteúdo do quarto trimestre, vocês vão ter em mãos todo o assunto, todo o programa do primeiro ano do ensino médio. Então, gente, vou listar aqui, ao todo, são em torno de 6 conteúdos, 6 assuntos. E depois de listar eles, todos eles, para vocês, ao longo do quarto trimestre, terem controle do que a gente está trabalhando, do que falta, o quanto falta para concluir o assunto, é bom vocês terem esse controle. Depois de listado aqui, nós vamos iniciar o primeiro. Então, vamos lá. Como eu já antecipei para vocês, ao todo, temos em torno de 6 conteúdos. Então, primeiro conteúdo. A gente já tinha dito para vocês que todo o quarto trimestre é intitulado, certo? É enunciado o título como sendo o bimestre sobre trabalho e energia mecânica. Então, todo o quarto trimestre se trata sobre trabalho e energia mecânica. E o primeiro assunto é exatamente esse assunto, o assunto propriamente dito do trabalho, certo? Então, trabalho mecânico. Então, gente, os alunos que estão chegando agora, colocando presente, parabéns. Estou colocando aqui todos os assuntos. Alguém, nesse primeiro momento, desavisado, pode dizer, tá, trabalho? O que seria trabalho? Trabalho, ele vai passar um trabalho agora para o quarto trimestre, um trabalho de pesquisa? Não. Esse termo, trabalho, é exatamente um termo próprio da física. Trabalho mecânico. Professor, e o que seria um trabalho mecânico? Então, vou aqui, em poucas palavras, dar uma ideia do que seria, para que depois dessa explicação, vocês tenham uma noção de quando a gente for trabalhar conteúdo após conteúdo, de maneira detalhada, vocês já tenham, de maneira antecipada, uma ideia. Ah, eu me lembro que o professor tinha falado isso. Então, gente, trabalho mecânico nada mais é que o esforço, que o desgaste. Nós já estudamos no bimestre anterior, o terceiro bimestre, tudo sobre força. Leis de Newton, a segunda lei de Newton sobre força, a fórmula de força F igual a NA. Estudamos todo o terceiro bimestre, aplicações das leis de Newton, ou seja, tudo sobre força. Ah, professor, eu tenho lá um bloquinho, quero deslocar ele, quero que ele se mova. Então, é necessário atuar. Supondo ele inicialmente parado, em repouso, se eu quero colocar ele em movimento, é necessário atuar, aplicar, exercer uma força. E exatamente esse tópico sobre trabalho é a consequência da aplicação dessa força. Tá, professor, o que seria trabalho? O trabalho é o desgaste, é o esforço. Exatamente a ideia que nós temos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ah, tem lá os pedreiros na construção civil. Então, eles estão trabalhando, eles estão na labuta, estão se desgastando para realizar uma determinada tarefa, seja ela empurrar um tijolo, um balde de cimento. Então, mais ou menos, nesse primeiro momento, a ideia seria essa. Trabalho mecânico seria o esforço, seria o desgaste para realizar determinada tarefa. Ah, professor, o próximo tópico, o senhor disse que ao todo seriam 6. O primeiro é o trabalho mecânico. O segundo vai ser energia
energia mecânica também. Os alunos aplicados aí, estudiosos, estão recordando, já remetendo a lembrança, de dizer o seguinte: estou lembrado, ó, que desde o primeiro dia de aula, o professor dizia que em todo o primeiro ano do ensino médio, nós iríamos estar trabalhando mecânica, tudo sobre movimento. Então, observem que todas as grandezas aqui são com relação à mecânica, ou seja, ao movimento. Tá, professor, por quê? Trabalho mecânico. Então, já dá uma ideia, antecipando, que nas próximas séries, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, vai continuar tendo grandezas de trabalho e de energia, mas não mais mecânico. Vai ser trabalho termodinâmico, energia termodinâmica, energia térmica. Professor, trabalho elétrico, energia elétrica. Então, no primeiro ano, são essas grandezas mecânicas, ou seja, dentro do assunto, mecânica. Professor, o que seria mecânica? Tá. O que seria energia? Energia, eu disse, se trabalho é o desgaste, o esforço para realizar determinada tarefa, energia é exatamente o que é necessário. Exatamente relacionado com a ideia que nós temos da nossa linguagem. Será que ele vai ter energia suficiente? Será que ele se alimentou o suficiente para realizar aquela tarefa, aquele trabalho, aquela atividade? Então é mais ou menos isso, gente. Energia é o que é necessário para realizar o trabalho. E o trabalho é o desgaste, o esforço para realizar determinada tarefa. Alguém pode dizer, professor, o senhor não vai copiar aí, não, esses enunciadozinhos dessa teoria? Não, gente, nesse primeiro momento é a ideia inicial, a ideia bem trivial, bem simplificada, para que vocês, a partir de agora, já tenham uma noção. Depois, quando a gente for trabalhar determinando especificamente cada uma dessas grandezas, aí sim a gente vai trabalhar de maneira mais específica, mais detalhada. Professor, entendi, muito bem. Então vamos lá. Trabalho mecânico é o esforço, é o desgaste necessário para realizar determinada tarefa. Energia mecânica é o que é necessário para realizar o trabalho. Terceiro vai ser potência. Potência mecânica. Potência mecânica. Então, observe que todas as grandezas estão relacionadas à mecânica. Tudo mecânico, tudo dentro do movimento. Professor, o que seria potência? Potência, gente, é a ideia entre um indivíduo, uma pessoa realizar determinada tarefa ou uma máquina. Exemplo, está lá os pedreiros, os construtores, como eu disse para vocês, lá em cima de um prédio, e a tarefa deles é erguer, puxar, levantar um balde lá de baixo, através de uma moldana, né, exercendo uma força. Então, ele está lá realizando um determinado trabalho. Para isso, ele tem uma energia suficiente para realizar essa tarefa. Mas a questão é, o que é que vai ser mais eficiente? Vai ser exatamente o esforço desse trabalhador ou seria uma máquina, um motor? É a ideia de potência. Qual é a eficiência? Quem é que vai ser mais eficiente? Vai ser a máquina, o motor, ou vai ser o ser humano, a pessoa lá? É exatamente alguns aí que já são informados, que se formam, que leem, que vêm noticiários, vê lá, meu pai ele fala que o nosso carro tem tantos cavalos. Tem 300 cavalos, um carro de 300 cavalos. Exatamente. Essa nomenclatura cavalos, na verdade, é uma unidade da grandeza potência. É a potência daquela máquina, daquele carro. Ele realiza aquele trabalho com aquele empenho, com aquela eficiência. Então, gente, nesse primeiro momento, é vocês terem essa ideia. E já vou adiantar para vocês que o quarto bimestre é um dos bimestres mais simples. Aí alguém pode dizer, professor, todo o conteúdo do senhor diz isso, que é o mais simples. Não, mas sinceramente, porque o terceiro bimestre, o bimestre anterior, as formas eram somente aquelas. Mas só que precisava de você, do aluno lá, uma certa inventividade. O aluno precisava ter lá uma visão, ideias de como aplicar aquelas fórmulas. Então, não tinha como o professor dizer, nessa situação você vai anular lá a força normal, que é exatamente o globo da morte. Vi muitos alunos lá dizendo que para calcular lá a velocidade no ponto máximo, a força normal tem que ser zero. Parabéns quem fez isso. É exatamente a ideia. Professor, por que é a velocidade mínima?
Porque quando ele está passando com a velocidade mínima lá em cima, o carro, a ideia era como se ele, a moto, a bicicleta, né? Como se ele estivesse quase morrendo. Então, se está quase morrendo, lá em cima, no globo da moto, ele quase não vai exercer pressão, quase não vai ter reação normal da superfície. Então, gente, eram situações que precisava você analisar. Não tinha como o professor dizer, aqui faça isso, aqui faça aquilo outro, aqui você tem que aplicar esse valor, aqui você tem que aplicar essa forma. Era simples, entre aspas, porque as fórmulas eram poucas, mas você tinha que ter lá uma certa inventividade para saber, nessa situação o que é que eu vou fazer? Eu estou girando, nessa outra situação eu estou puxando, nessa outra situação eu estou empurrando. Então, gente, eram situações que exigia do aluno uma certa atenção, o aluno tinha que ser esperto para saber como resolver as situações. Já o quarto trimestre, não. O quarto trimestre é só saber a forma, soube a forma, aplicou os valores, acabou-se. Não precisa saber o como vai aplicar, o como vai substituir os valores. É simples. As fórmulas são extremamente simples. E as situações, os exemplos, mais simples ainda. A partir da fórmula, você aplica os valores e encontra o resultado. Simples assim. Não precisa você analisar a situação. Eita, aqui vai ter o quê? A força normal vai ser nula. Aqui vai ser o quê? Apontando para cima, para baixo. Não precisa você analisar de maneira detalhada. É simples de você pegar uma fórmula e aplicar. Então, vamos lá. Por isso que eu digo para vocês e reforço. O quarto trimestre, a despedida, né, encerrando o ano, é um dos trimestres mais simples. Professor, terceiro assunto, potência mecânica. Então, é a ideia da eficiência lá da máquina, lá da pessoa. Quem é mais eficiente? Certo? O desempenho. Qual foi o desempenho daquela máquina? Potência é mais ou menos essa ideia. Professor, próximo assunto. Trabalho, energia, potência, mecânica, impulso. Impulso. Impulso mecânico. Tá, professor? O que seria impulso mecânico? Impulso mecânico, nós já temos esse termo em nossa língua, em nossa linguagem do cotidiano. Tá, professor? Impulso seria um pequeno, entre aspas, né? Estou falando aqui da nossa ideia vulgar, da nossa linguagem do dia a dia. Às vezes diferencia dos termos técnicos da física, mas nesse primeiro momento dá para a gente fazer essa relação. Então, impulso seria aquele empurrão, exercer uma certa força, mas diferente de como aplicava lá no terceiro bimestre. Observe que o terceiro bimestre era o quê? A segunda lei de Newton. Tinha um bloquinho inicialmente em repouso, parado, para que ele inicie o movimento, se atua uma força. Atuando, exercendo, aplicando uma força, ele vai entrar em movimento. Mas observe que nesse exemplo, nessa situação, era continuamente. A pessoa tinha que estar lá segurando o bloquinho, arrastando o bloquinho, arrastando. Ou seja, atuando, exercendo uma força de contato contínuo, empurrando. Já o impulso é diferente. O impulso é como se viesse aqui alguma coisa, vamos dizer, que isso daqui seja uma bola, certo? Uma bola de beisebol. E, de repente, vem um bastão, e num infinitésimo tempo, ele bate, num tempo muito pequeno, ele bate na bola, dá um impulso, pá! Ou seja, ele não fica empurrando, ele não entra em contato e fica em contato contínuo empurrando. É um impulso momentâneo, infinitamente o tempo pequeno. Então, num pequeno momento, ele dá um impulso, uma explosão, e a partir daí, esse contato cessa, acaba, aí vai se iniciar um movimento. Então, observe que são situações diferentes. Aqui, para iniciar o movimento, é atuar uma força contínua. A todo instante está lá o indivíduo, a pessoa, sei lá o que seja, um animal, segurando, tracionando, empurrando. Ou empurrando, puxando, né? Não tem diferença. Então, ele vai estar continuamente exercendo essa grandeza. Já que o impulso não. O impulso é um momento muito pequeno do impacto. Ou seja, o impulso é o impacto. É essa explosão onde é exercida a força para iniciar o movimento. Aqui também tem força, mas não é uma força contínua, é uma força de momento, momentâneo, instantâneo. Uma explosão e daí inicia-se o movimento. Então, impulso mecânico, a gente vai estudar essas situações. Quinto assunto, quinto conteúdo. A quinta grandeza vai ser impulso, quantidade de movimento. Quantidade de movimento.
Tá, professor, como assim quantidade de movimento? Observem a ideia. Quantidade de movimento. Ou seja, aqui é redundante, né? Não tem sentido falar quantidade de movimento mecânico. Tá? Se é sobre o movimento, se diz respeito, uma grandeza que diz respeito à quantidade de movimento, por consequência, sobre movimento, sobre mecânico. Né? Então, a quantidade de movimento. Tá, professor, o que seria a quantidade de movimento? A quantidade de movimento, gente, é o seguinte. Tem lá, vamos dizer, um poste, certo? Uma BR, tem um poste, e um veículo vai bater contra esse poste, certo? Um veículo. Então, tem duas situações. Vamos dizer lá, é uma prova lá no Enem, no vestibular, o concurso que você vai prestar. Então, duas situações. A primeira situação da colisão, da batida com o poste, foi um carrinho, certo? Um pequeno carrinho. Um pequeno carrinho. A segunda situação, então, vou botar aqui, ó. A primeira situação, um pequeno carrinho colidiu com o poste. A segunda situação é um grande, um gigantesco caminhão, uma carreta, sei lá, aquelas Scanias gigantescas. Então, eu quero saber, com relação a essas duas situações, qual é a situação que vai ter maior quantidade de movimento? Tá, professor? Esse é bem pequenininho, colidiu com o poste. Já esse é gigantesco. Onde é que vai ter o estrago maior? Tá, professor, é óbvio que o estrago maior, que vai esmagar e explodir, vai ser quanto maior lá o objeto provocar a colisão, maior vai ser o desgaste, né, lá o estrago. Mas observe, se eu disser o seguinte, o pequenininho, vamos dizer agora que o pequenininho seja um meteoro. Entrou na atmosfera um meteoro pequenininho, mas com a velocidade de, vamos dizer, 100 mil quilômetros por segundo. 100 mil quilômetros por segundo. Vai ser a nova catástrofe lá. Botei 10 mil, né? 100 mil quilômetros por segundo, a nova catástrofe dos